Alô, alô, fala pessoal, tudo bem? Vou gravar esse vídeo aqui, tentar ser o mais rápido e didático o possível para introduzir as regras do jogo aqui para vocês. Então, como eu falei naquela mensagem, as rolagens desse jogo se baseiam num pool de D6, então dados, um dado D6, em que você vai rolar o atributo mais a skill. Se você não tiver skill, tudo bem, você rola só o atributo normal. Sem somar nada e também sem reduzir nada da rolagem. Então aqui a gente pode ver nessa imagem uma parte, da ficha do personagem, que nós temos então os 4 atributos e cada atributo tem 3 skills relacionadas a ele. No exemplo então aqui que a gente vai dar, vamos supor que você tenha 3 de agilidade e 2 de piloting, você quer fazer um teste de pilotagem, você vai rolar então 5 dados, 3 mais 2. Então, como eu disse, é um pool de D6, sendo que o sucesso você tem que rolar pelo menos um 6 nos dados. Então, diferente do Shadowrun, que é 5 e 6, aqui sucesso só conta 6, o hit é um 6. Qualquer 6 adicional além do primeiro 6, depois do primeiro 6, conta como um instante. E aí um instante é uma manobra que você pode fazer, cada skill específica tem instantes específicos que variam. Então, por exemplo, um instante que você pode fazer dá dano adicional. Então você rola 6 numa rolagem, você tem 3 hits. O primeiro é para acertar a pessoa, por exemplo, num combate corpo a corpo, e os outros 2 você pode aumentar o dano, você pode desarmar o cara, tem vários instantes diferentes para skills diferentes. Uma mecânica interessante desse jogo também é o push the roll, que você basicamente pode forçar a rolagem. Então você rola ali, num exemplo que a gente tem aqui, vamos dizer que você faça esse teste de piloting, você rola os seus 5 dados, você rola 1, 2, 2, 4 e 5, você falhou porque você não rolou nenhum 6, aí você vai fazer o push the roll, você vai rerolar todos os dados que não foram um 6, todos os dados que não foram um acerto, nesse caso são todos os dados, que não foi nenhum 6, aí você rerola e nesse caso aqui, vamos supor, você tira 2, 3, 3, 6 e 6. Então você tem um sucesso por causa do 6 e direito a mais um instante por causa do segundo 6. Se tivesse tirado um 6 no primeiro caso, no que foi uma falha, você ainda pode fazer o push the roll e você só rerola os dados que não foram um acerto. Então se você tem 2, 3 acertos, você pode rerolar sem descartar estes acertos, você só rerola todos os dados que foram uma falha. Além disso, quando você faz essa mecânica do push the roll, você ganha 1 ponto de estresse toda vez que você faz. Você opta por fazer isso. E como é que funciona esse estresse? O estresse ele indica o nervosismo do personagem. Então, quanto mais realmente nervoso, noiado ele estiver ali fazendo uma atividade, vai aumentando o estresse dele. Só que ele também indica o quão focado o personagem está. Ele está mais nervoso fazendo aquela atividade, então ele quer ter um maior sucesso nessa atividade, porque ele está muito nervoso. Então o estresse, ele também é um pool de dados separado, que ele é rolado junto com os dados de atributo e de skill, mas ele é um pool diferente. E vocês já vão entender por que ele tem que ser um pool diferente. E aí o estresse, como eu disse, é um pool que vai aumentando. Então se você tem 1 de estresse, você rola 1 D6. Se você tem 2 de estresse, você vai rolar 2 D6. 3 de estresse, 3 D6, etc. Vai aumentando e vai somando com o teste que você for fazer. E por que ele tem que ser um pool separado? Porque toda rolagem de 1 no dado de estresse, e só no dado de estresse, se você rolar um 1 num dado de atributo e num dado de skill, não acontece nada. Mas se você rolar um 1 num dado de estresse, você vai rolar na tabela de pânico e você possivelmente vai entrar em pânico. Se você rolar um 1 no dado de estresse antes de fazer a mecânica de push the roll, você não pode fazer o push the roll, você não pode empurrar a rolagem, você não pode rerolar os dados. Além disso, outras mecânicas da rolagem que são importantes mencionar é o help, Você pode ajudar um personagem dando mais 1 no teste dele, o máximo são 3 personagens ajudando, então o máximo é um bônus de mais 3. E além disso tem, que nem no Shadowrun também tem, os opposed rolls, que são os testes opostos, que você faz contra, um teste oposto contra outra rolagem, quem rolar mais 6 ganha, quem tiver mais sucessos ganha. O tempo no jogo então ele é dividido em 3 tipos, Tem o round, que é de 5 a 10 segundos, que é normalmente usado para o combate.
Tem o turno, que é usado que dura 5 a 10 minutos, e ele é usado normalmente para stealth ou para exploração, andando entre zonas. E o shift, ele é de 5 a 10 horas, e ele é usado normalmente para descanso ou para realizar atividades prolongadas. Existem 4 shifts no dia, que são divididos de maneira genérica manhã, tarde, noite e a madrugada, né? Além disso, o movimento, como eu tinha mencionado, né, se você for fazer ali o stealth por turnos, em zonas, uma zona, além desses 3 que eu vou mencionar, essa zona também ela pode ser livre, pode ter nenhuma alteração, nenhuma modificação, mas uma zona então ela pode ser clutter, que ela tá cheia de coisa, e aí você tem que fazer um teste de mobilidade para entrar nessa zona, e se você falhar no teste você cai no chão, você fica caído, depois você pode se levantar. Uma zona ela também pode ser dark, ela pode ser escura, então você vai ter -2 nos testes de observação e nos testes de ataque ranged. E a zona também pode ser cramped, que você só pode rastejar nessa zona, porque ela é muito apertada, e você não pode passar pela mesma zona que outra pessoa. Então se tem alguém na sua frente e você está tentando passar por ela, você não consegue, porque é muito apertada essa zona. E o modo stealth, então, como é que funciona? O modo stealth, que é feito em turnos, você tem um movimento de 2 zonas, então você pode se movimentar até no máximo 2 zonas. E o teste de sneak, se você for fazer, né, posso que você está no modo stealth, é um teste de mobilidade versus um teste de observação. Além disso, tem alguns modificadores que se aplicam ao teste de mobility. Se você estiver na mesma zona que o indivíduo, ou seja, em short range de uma pessoa, você vai ter -1 nesse teste. Numa zona adjacente você vai ter 0, e aí no long mais 1 e no extreme mais 3. A iniciativa então, quando começa o combate, são cartas de um baralho mesmo, de 1 a 10, sendo que o Ice é o 1, e você começa pelo número 1. Então a pessoa que tirou o número 1 vai primeiro, e a pessoa que tirou o número 2 vai em segundo, e assim por diante. Até chegar no 10 ou o número mais alto, e aí recomeça o turno. Além disso, os jogadores, né, vocês podem trocar as cartas, mas vocês podem trocar somente no começo do turno. Então, se alguém quiser trocar no meio para deixa eu trocar aqui a iniciativa para ir antes do cara ou para jogar de novo, não sei o que, não pode, só no começo do round. As ações, então, que tem nesse jogo, normalmente quando se joga em rounds, né, no combate, você tem as slow e fast action, muito parecido com Shadowrun, né, que tem a simple e a complex. E aí, em um round você pode escolher uma ação lenta e uma ação rápida para fazer, ou 2 ações rápidas. Você tem que escolher uma dessas duas, que também é que nem no Shadowrun é assim, né? E o movimento, então, você tem um movimento running, que é uma ação rápida. E aí você pode correr de uma zona para outra, você pode mover de short range para engage. Então, se você está na mesma zona que alguém e você quer engajar em combate, close combat com a pessoa, você pode fazer o running, você gasta sua fast action. Tem o crawling também, se você estiver rastejando ou agachado, né, engateando. É uma slow action, então é uma ação lenta, diferente do running. E você pode fazer basicamente a mesma coisa que o running, você pode rastejar de uma zona para outra ou mover de short range para engage. Só que é uma ação lenta e não uma ação rápida. Além disso, você tem o retreat, que é uma ação rápida, e você sai então do engage de alguém. Então você está em combate ali corpo a corpo, você quer fugir, você dá esse retreat e sai. E além disso, você pode também abrir portas, é uma ação rápida. Tem vários outros tipos de ações, depois eu passo uma lista para vocês no dia, qualquer coisa eu imprimo e mostro para vocês, vocês ficam numa ficha, para vocês saberem o que vocês podem fazer. Mas essas são as principais, né? E aí abrir a porta, as portas podem ser destrancadas com um teste de Comtech, que é uma skill, e as portas também podem ser quebradas. Então se você bater ou atirar o suficiente numa porta, ela pode quebrar. O Sneak Attack, como é que funciona? Você vai fazer aquele teste lá de mobilidade contra observação para ver se você consegue manter o Sneak. E aí se você falhar no teste, começa o combate, porque a pessoa te percebeu ali, né? O seu alvo te percebeu, mas se você passar no teste, você ganha uma ação de graça, uma ação bônus, que pode ser ou uma ação lenta ou uma ação rápida, só uma das duas, você não pode escolher as duas. Antes de puxar a iniciativa, então antes de começar o combate, antes de todo mundo puxar a iniciativa, você tem direito a uma dessas ações. O Sneak Attack ele não pode ser bloqueado, que é uma mecânica que a gente vai entrar à frente, já menciono. E tem o Ambush também, que você espera o alvo mover até você. Então, em oposição ao Sneak Attack, que você vai até o alvo, na emboscada o alvo vem até você. E aí você ganha um +2 nessa rolagem.
Então, entrando no Close Combat, como é que ele funciona, né? O combate corpo a corpo, o range dele é engage, então você tem que estar colado junto com a pessoa. Você pode bloquear, existe o block, que é uma ação rápida, e aí você faz esse bloco, você gasta a sua ação rápida do turno. Então, se você já gastou todas as suas ações do turno, você não pode bloquear, você tem que sempre guardar essa ação rápida para você poder bloquear. Ou se você bloqueia antes de ser a sua ação no turno, quando chegar a sua ação, você só vai ter direito a mais uma ação, ou uma ação rápida ou uma ação lenta, né? Mas você gasta essa ação para bloquear. Então, cada 6 que você rolar é um efeito. Cada 6 que você rola nesse teste de block, que é um teste de Close Combat, você tem direito a um efeito, que é um instante. E aí dentro desses efeitos você pode, por exemplo, contra-atacar o cara, ou você pode reduzir o dano em 1. E são todas as coisas que você pode fazer quando você bloqueia. Então, quer dizer, tem mais opções, né? Mas enfim. Se você estiver desarmado, você só pode bloquear um ataque desarmado. Ou seja, se alguém vier com uma arma pra cima de você, com uma faca, um bastão, alguma coisa, se você estiver desarmado, você não vai poder bloquear. Você só pode bloquear ataques armados tendo uma arma ou uma ferramenta em mãos. Além disso, no Close Combat você pode fazer um shoving, você pode empurrar o cara, que é uma ação rápida, e aí você empurra o cara de engage para short range. Então você empurra o cara para longe do Close Combat, né? E aí você faz um Close Combat test, mas esse shoving ele pode ser bloqueado. Além disso, tem o Retreat, que você recua, que diferente do shoving, né, de empurrar, você que sai, ao invés de você fazer o cara sair do seu range, você que sai do range do cara. Aí você faz um teste de mobilidade para sair do engage. E se você falhar nesse teste de mobilidade, o movimento ainda ocorre, você ainda se movimenta para a área que você quiser, mas o inimigo ganha um ataque de graça de Close Combat que não pode ser bloqueado. Ou seja, esse cara vai ter um ataque que ele vai poder fazer contra você, não vai gastar a ação dele, não gasta a Fast Action dele para dar o golpe, ele ganha de graça, ele ainda vai ter as duas ações dele no turno dele. E esse ataque não pode ser bloqueado. E se vocês também, se alguém der um retreat, né, em vocês também podem usar essa mecânica, vocês também ganham um Close Combat free. Além disso, tem o grappling, né? Você pode agarrar o cara, que é um dos stunts de Close Combat. Então, se você tirar mais de um 6 na sua rolagem, você pode escolher dar o grappling no cara. E aí o oponente derruba qualquer arma que ele estiver segurando e ele não pode se mover. A única ação que ele pode fazer é tentar se soltar, que vai ser um teste de Close Combat oposto à pessoa que está fazendo o grappling nele. E ele gasta a slow action dele. Enquanto você está fazendo grapple, a única coisa que você pode fazer é um unarmed attack, que é uma ação rápida, que não pode ser bloqueada. Então a única coisa que você pode fazer basicamente é ficar socando o cara, e o cara não pode bloquear. Além disso, obviamente, você também pode soltar, né, o cara que você está dando grapple. Alguns modificadores importantes é se o inimigo estiver prone, ou seja, caído no chão, desatento, né, incapaz, você vai ter mais 2 na sua rolagem para acertar. Então, entrando no Ranged Combat, no combate à distância, atirar ou disparar uma arma, né, ou jogar uma arma, você pode também jogar uma faca, alguma coisa na pessoa, é uma ação lenta. Você vai gastar sua slow action para fazer isso. Porém, sacar a arma é uma ação rápida. E você também pode mirar, que também é uma ação rápida, e você ganha mais 2 na sua rolagem. Então você pode sacar a arma e atirar no mesmo turno. E você também pode mirar, né, e atirar no mesmo turno. Porque é uma ação rápida e uma ação lenta. Alguns modificadores importantes, que isso aqui vocês não precisam ficar decorando, mas eu achei bom mencionar aqui, caso alguém esteja interessado. Mas modificador do range do seu alvo, se ele estiver em short range, né, não tem modificador, 0. Medium range -1, long range -2, engaged é -3, porque ali você está em combate corpo a corpo com o cara e você está tendo que mirar e atirar no cara, então você tem -3. E se o alvo estiver indefeso e ou distraído, você ganha mais 3 na sua rolagem para acertar a pessoa. O tamanho do alvo também influencia. Se for um alvo grande, você ganha mais 2. Se for um alvo pequeno, você recebe menos 2 para sua rolagem. Outros modificadores também nós temos a iluminação. Então, se estiver em penumbra, ou seja, pouco iluminado, dim light, você vai ganhar -1. E escuridão total, você vai ganhar -2 na sua rolagem.
Full Auto Fire, né? Se você quiser dar um burst, você tem direito a mais 2 na sua rolagem. Tem algumas armas que permitem você dar o burst. Então você ganha mais 2 para acertar, mas você ganha mais 1 de estresse. Qualquer 6 rolado além do primeiro no burst pode ser distribuído entre múltiplos alvos. Então, diferente dos outros ataques, se você rolar, por exemplo, 3-6, você vai poder acertar 3 pessoas com o seu ataque, né? Com o seu tiro. Muitas armas, por exemplo, revólver, pistola, não tem o burst, então você só acerta um alvo. Cover também tem no jogo. Você pode pegar cobertura, então, em algo que esteja na mesma zona que você, e você gasta uma ação rápida. E o cover ele funciona igual à armadura. Ele tem um armor rating, eu já vou explicar como é que funciona a armadura, mas é bem simples. E o cover e a armor eles são somados, então eles são estacáveis. Então, se você pegar um cover de alguma coisa de 3 e uma armadura de 2, você vai ter 5 na sua rolagem. Então, como é que funciona o cover e a armadura? Você rola dados igual ao valor denominado, igual ao rating. Então, tem algumas armaduras que tem alguns trajes, né? Que tem o rating de armadura de 3. Então, o valor denominado, o rating dele é 3. E aí você vai rolar 3d6. E aí, cada 6 que você rolar nos dados, você vai reduzir o dano em 1. E cover é a mesma coisa. Além disso, você tem a opção de fazer um Overwatch, que você gasta uma ação rápida. Porém, atirar em Overwatch é uma ação lenta. Ou seja, você gasta a sua ação rápida para entrar em Overwatch. E quando o seu alvo entrar na sua zona de Overwatch, você gasta a sua ação lenta para atirar, para disparar a sua arma. Ou jogar a arma, né? Se você tiver com uma arma de jogar, né? Uma throwing weapon. Além disso, o Overwatch ele sempre ocorre antes de qualquer ação. Então, se alguém entrar na sua zona de Overwatch e declarar um ataque ao seu personagem, você pode acionar o Overwatch antes e aí você vai atirar primeiro. Se 2 Overwatches ativarem ao mesmo tempo, faz então um Opposed Roll de Range Combat e quem tiver mais sucessos atira primeiro. O Armor, então, como eu já mencionei, ele depende da qualidade da armadura, né? Entrando nessa parte de dano, de damage. E vai determinar o número de dados rolados para diminuir o dano. Cada 6 rolado é igual a menos 1 de dano, né? Você vai reduzir 1 de dano. Recovery, algo muito importante. Se recupera 1 ponto de vida por turno de descanso, então de 5 a 10 minutos, né? Além disso, para você recuperar 1 ponto de vida, fazendo esse descanso, tem algumas outras condições que eu vou mencionar depois, mas você não pode estar broken. E o que é estar broken? Você entra no estado de broken quando você atinge o 0 de vida. Quando você cai a 0 de vida, você está imediatamente fora de combate, fora de ação, e você não pode se mover, não pode fazer nada. O seu personagem não morre quando ele chega a 0 de vida, nunca. E sua vida nunca vai diminuir mais do que 0. Então não dá para chegar mais do que 0. E o que acontece quando você está broken? Você vai rolar numa tabela de Critical Injury. O broken não pode te matar, como eu já falei, chegar a 0 de vida não te mata, mas existem Critical Injuries que podem te matar. Então, dependendo do número que você rolar, você pode morrer, mas o Star Broken não vai te matar. Como eu mencionei, então, todo o dano adicional ele vai ser rolado na tabela de Critical Injury, porque você não pode chegar a menos do que 0 de vida, não vai reduzir mais do que 0. Então, todo o dano que você levar além de 0, você vai rolar na tabela de Critical Injury. Como é que se levanta, então? Como é que se sai, né, do estado de broken e se recupera o personagem? Tem que fazer um teste de First Aid, que é a Skill Medical Aid, né? Que você vai usar, é uma ação lenta. E você recupera a quantidade de vida igual a cada 6 rolado, né? Se você aplicar esse Medical Aid, né? Ou fazer o teste de Medical Aid, fazer o First Aid em alguém que não está broken, não vai ter efeito. Você não consegue aumentar a vida de alguém que não esteja com 0 de vida. Não esteja broken. Se você estiver sozinho, se não tiver ninguém perto de você para poder te ajudar para fazer o First Aid, o que acontece? Se você estiver broken e ninguém estiver por perto, você recupera 1 de vida após um turno. Então, se o personagem fica ali broken, caído no chão, incapaz, de 5 a 10 minutos, passa ali um turno, ele recupera 1 de vida. Outra mecânica também é o Coup de Grace, que é, não sei se fala Coup de Grace, sei lá como é que fala isso, acho que é Coup de Grace, né? Se um personagem ele tá broken, ele tá incapaz, certo? Ele não consegue se defender, ele tá caído no chão.
Sendo assim, se você atira no personagem desse, se você ataca, se você tenta matar, você está basicamente executando a sangue frio o cara. Então toda vez que você executar alguém que está broken, você ganha mais 1 de estresse. E como é que funciona então Death Roll, essa mecânica, né? Alguns tipos de Critical Injuries impõem algumas condições. E dependendo da condição que você tiver, você vai ter que fazer uma rolagem após um certo tempo. Então tem algumas condições que impõem, de turno em turno você vai ter que fazer um Death Roll. De shift em shift você vai ter que fazer um Death Roll. E aí como é que funciona então esse Death Roll? Death Roll é uma rolagem de estamina pura, você vai rolar só estamina, você não pode fazer o push the roll, você não vai poder rerolar e não soma o estresse que você tiver. E se você falhar nesse death roll, nessa rolagem de estamina, o seu personagem morre automaticamente. Como é que faz então para se remover uma critical injury, que é algo, né, bem perigoso, que pode levar à sua morte? Você faz um teste de first aid, igual a tirar um personagem da situação de broken. Se o personagem tiver broken e também tiver uma critical injury e você quiser remover, são 2 testes feitos de first aid. Um teste para remover o broken e um teste para remover o critical injury. Qual ordem você vai querer fazer? Se você vai querer primeiro tirar o broken ou primeiro tirar o critical injury e depois o outro, é você que pode escolher, o personagem que está fazendo first aid pode escolher, mas são 2 testes distintos. Além disso, você pode fazer um teste de first aid em si mesmo, se você não estiver broken, porque se você estiver broken, você não pode fazer nada, né? Então, se você não estiver broken, você pode fazer o teste de first aid em si mesmo para tirar uma critical injury, mas você vai ter uma penalidade de menos 2. Então, como é que se ganha estresse? Além, né, de fazer o push the roll, além de fazer empurrar a rolagem, de fazer a rerolagem dos dados, que você ganha um ponto de estresse, além de atirar em full auto, que também já foi mencionado, se você sofrer dano, você ganha um ponto de estresse. Se você ficar muito tempo sem dormir, sem comer ou sem beber, você ganha um ponto de estresse. Se você realizar um coup de grâce também, como já foi mencionado, você ganha um ponto de estresse. E se um membro da sua equipe te atacar, você também ganha um ponto de estresse. Então, cada um rolado no dado de estresse gera uma rolagem na tabela de pânico, como eu tinha falado antes, né? Você vai ter esse pool separado de dados de estresse, você vai rolar toda vez que você fizer um teste. E se você rolar um 1 nesse dado de estresse, você vai ter que fazer uma rolagem na tabela de pânico. Caso seja rolado 1 ou mais 1 nos dados de estresse, a rolagem não pode ser empurrada, né? Você não pode fazer o push the roll, ou seja, você está ali tentando fazer um teste, você rola todos os dados que você tem, você tirou 1 no dado de estresse, você não vai poder rerolar os outros dados para tentar passar no teste. Então, se você não obteve nenhum sucesso e você tirou 1 no dado de estresse, você não vai poder tentar obter um sucesso, você não vai poder rerolar os dados, e mesmo se você tenha obtido um sucesso, também não pode rerolar os dados. Você nunca pode rerolar os dados se você tirar 1 no dado de estresse. Então, nessa parte de pânico, rolando na tabela de pânico, como é que faz, né? Você é obrigado a rolar na tabela de pânico. Se você rolar 1 no dado de estresse, como eu já falei, se você ver um amigo sofrendo de certos efeitos de pânico, então tem alguns efeitos de pânico, dependendo de qual for que você rolar, que impõem que os seus companheiros que estiverem observando, vendo você sofrendo desse efeito de pânico, também vão ter que rolar na tabela de pânico. Se você tiver pin por um range de attack, então se estiverem atirando em você, você está preso ali naquela posição, se você tiver, né, pinado, você pode rolar, vai ter que rolar na tabela de pânico. E se você sofrer uma critical injury, também rola na tabela de pânico. E como é que funciona essa rolagem? Então, você vai rolar um D6 e vai somar o seu nível de estresse. Então, se eu não me engano, de 1 a 5 na tabela de pânico, você não tem nenhum efeito de pânico. Então, se você não tiver nada de estresse, é muito difícil você entrar em pânico. Mas conforme você vai tendo mais nível de estresse, tem 3, 4, 5 de estresse, você vai rolar o D6 e você vai rolar esse número. Então, se você tiver 5 de estresse, você vai rolar um D6 e vai somar 5 a rolagem. Como que se para o pânico, então? Como que se encerra esse efeito? Outro personagem, que não seja o personagem que está em pânico, tenta acalmar, né, esse indivíduo. E aí você vai fazer um teste de command, que é uma ação lenta para tentar tirar o cara do efeito de pânico. Se você entrar no estado de broken, se seu personagem ficar broken, você automaticamente sai do pânico, porque o seu personagem está caído no chão, incapaz.
E se passar um turno, também, um turno, né, 5 a 10 minutos ali do seu personagem em pânico ali, sofrendo dos efeitos, eles se acalmam e saem do efeito de pânico. Como que se diminui estresse, então? Todas essas mecânicas que eu vou explicar aqui reduzem o estresse em 1 apenas. Então, se você ficar um turno completo descansando, não fazendo nenhum teste, não podendo fazer não realizando nenhuma atividade forçada, e estando em uma área segura, que não pode estar tendo nenhum conflito ali nem perto de você, e não pode ter ninguém que você sabe que está ativamente, né, te seguindo, te procurando, que está ali tentando te matar, você reduz um ponto de estresse e também, eu vou falar mais à frente, você recupera um ponto de vida para cada turno completo descansando. Além disso, uma vez por ato, para reduzir um ponto de estresse, você pode interagir com o Signature Item. O que é o item, né? Signature. Cada personagem tem um, e normalmente é alguma coisa tipo, uma foto de família, um pingente de uma pessoa muito importante que te deu. E aí você pode interagir com esse item, né? Se ela vê a foto da família, você relembra da família, você se acalma e reduz um ponto de estresse. E aí isso só pode ser feito uma vez por ato, e aí toda vez que a gente passar de um ato por outro, eu vou informando vocês. Além disso, tem algumas condições que podem impedir a redução de estresse e também podem impedir que você recupere vida. Por exemplo, se você está desidratado, se você está com fome, eu vou mencionar mais à frente isso. E aí você não consegue reduzir, mesmo fazendo o descanso do turno completo, né? Você não vai reduzir o estresse nem recuperar a vida porque você está com essa condição. E quais são as condições, então? Fome é uma das condições. E como é que você fica com a condição de fome? Se você ficar um dia sem comida o suficiente, você fica com fome. E aí o que acontece? Você não pode recuperar a vida nem remover estresse. E todo dia você vai ter que fazer uma rolagem de estamina. E se você falhar nessa rolagem de estamina, você ganha 1 ponto de dano e você ganha 1 ponto de estresse. Ou seja, você perde 1 de vida e ganha 1 ponto de estresse. Se você tiver broken enquanto tiver que fazer esse teste de estamina para fome, você vai fazer um death roll. Você não vai fazer um teste para ganhar 1 ponto de dano nem 1 ponto de estresse. Você vai direto pro death roll. Desidratado, se você ficar um dia sem água o suficiente, é muito semelhante também. Você não pode recuperar vida nem remover estresse, só que você tem que fazer um stamina roll todo o shift, não todo o dia. E se você falhar, você também ganha 1 ponto de dano e ganha 1 ponto de estresse. E se você tiver broken, também faz um death roll. Além disso, você pode estar exausto. O que significa? Se você ficar sem dormir pelo menos 1 shift por dia, você tem que dormir 1 shift por dia. Se você passar um dia sem dormir, esse 1 shift, você vai estar exausto. Aí você não pode remover estresse, você ainda pode recuperar vida, mas não pode remover estresse. E você vai ter que fazer uma rolagem de estamina todo dia, modificado pelos dias sem dormir. Ou seja, no primeiro dia que você passa sem dormir, é um teste 0, né? No segundo dia vai ser um teste -1. No terceiro dia você vai fazer o teste -2. No quarto dia você vai fazer um teste -3 e assim por diante. Se você falhar nesse teste, o seu personagem desmaia, ele cai inconsciente no chão e dorme, né? Ele não morre, não tem que fazer death roll, mas ele vai desmaiar e vai dormir um shift inteiro. Além disso, tem outras condições que eu não vou ficar mencionando aqui muito a fundo também, mas tem condição que você pode congelar, tem dano de explosão, tem por fogo também, você pode pegar fogo, né? Se você passar numa área que está em chamas, tem dano de queda, dano do vácuo, se você sair sem um traje apropriado no espaço, e você também tem o dano sufocante. Quase terminando então, como é que funciona Encumbrance, né? Você pode carregar itens de tamanho razoável, é meio GM's discretion, a gente conversa e decide, né, junto. Mas um item razoável é alguma coisa de alguns quilos. Então, por exemplo, um revólver, uma arma, um medkit, alguma coisa que pesa ali, um peso razoável ali até alguns quilos. E você pode carregar esse número de itens até o dobro da sua força, né, até o dobro da sua strength. Um item muito pesado equivale a 2 itens ou mais. E um item leve equivale a meio ou 1/4 de um item. E aí a gente discute o que pode ser um item pesado, o que é um item leve, né? É discutível, isso é conversado. Se você tiver over-encumbered, o que acontece então? Você tem que fazer um teste de mobilidade. E se você falhar no teste de mobilidade, você fica sem movimento. Você não vai poder se mover. E o máximo de peso que o seu personagem consegue carregar, mesmo se ele tiver passado nesse teste de mobilidade para estar over-encumbered, é até 4 vezes a sua força. Então, se você estiver carregando mais do que 4 vezes a sua força e
fizer um teste de mobilidade e passar, mesmo assim você não vai poder fazer o movimento, né? Então nem adianta fazer o teste, né? Não pediria para fazer o teste de mobilidade, mas não tem como. Não existe possibilidade de você se mover se você estiver carregando mais do que 4 vezes a sua força. Além disso, para finalizar, então, nós temos os consumíveis. Como é que funciona? Os consumíveis, então, são ar, água, comida e energia. E o valor do consumível é igual ao número de dados que você vai rolar. Então, por exemplo, vamos dizer que você tem um traje que você está usando no espaço, que o rating dele de ar, de oxigênio, é 5. Então, o rating dele é 5. Então, toda vez que eu pedir para vocês fazerem uma rolagem para checar se reduziu a quantidade de ar, vocês vão rolar 5d6. E cada vez que vocês rolarem um 1, vai reduzir em 1 ponto esse consumível. Então o ar a gente faz uma checagem uma vez por turno, água a gente faz uma checagem uma vez por shift, comida uma vez por dia e energia situacional. Então tem alguns itens, algumas coisas que toda vez que vocês usam, né, vocês vão usar energia, né, tipo um maçarico, um traje específico, essas coisas que usam energia situacional. Então toda vez que vocês usarem ele, eu vou pedir para vocês fazerem essa rolagem para ver se reduziu a energia deles. Além disso, depois de fazerem alguma atividade pesada ou algum combate, eu posso pedir para vocês fazerem uma rolagem de ar ou de água. Vocês gastaram muito oxigênio, né? Fica cansado, tem que beber água e tal. Basicamente é isso, então. Acabou aqui a apresentação, é isso, galera. Valeu, obrigadão. A gente se vê no domingo. Qualquer coisa, eu acho que a gente pode repassar as regras no domingo mesmo, mas qualquer dúvida, tô aí, não hesitem em perguntar. Valeu!